Bom, vamos lá, turma. Agora o tema da aula é recurso ordinário, entre parênteses, constitucional. E aí a primeira coisa que a gente tem que entender é como assim recurso ordinário. Ó, presta atenção. Esse recurso ordinário aqui, ele não tem nada a ver com o recurso ordinário da Justiça do Trabalho. O recurso ordinário da Justiça do Trabalho, ele é o recurso cabível contra as sentenças de primeiro grau. Lá na Justiça do Trabalho, o recurso ordinário ele funciona como se fosse uma apelação no processo civil. Aqui no processo civil, que a gente chama de recurso ordinário, ele parece sim um pouco com uma apelação, mas ele tem hipóteses de cabimento totalmente diferentes. E é justamente essa a característica central que vocês devem aprender sobre o recurso ordinário. As hipóteses de cabimento dele é a marca característica mais relevante desse tipo de recurso. Agora, professor, me explica aí por que ele tem esse nome de constitucional? Porque ele é o único recurso dentro do processo civil e também do penal, porque vocês vão ver que tem hipótese de cabimento dentro do processo penal, que ele tem as suas hipóteses de cabimento específicas previstas na Constituição Federal, além, é claro, do recurso especial e do recurso extraordinário. E por que ele é chamado de recurso ordinário? Porque ele não possui aqueles requisitos de admissibilidade específicos do recurso especial e extraordinário. E por isso ele vai se aproximar muito mais de uma espécie de apelação. De novo, com hipóteses de cabimento bem diferentes. Então vamos analisar. Olha só. Aonde que estão essas hipóteses de cabimento do recurso ordinário constitucional? Eles estão lá na Constituição Federal, nos artigos 102, inciso 2 e 105, inciso 2. O artigo 102, pessoal, ele trata das competências do Supremo Tribunal Federal. E o artigo 105, ele vai tratar das competências do Superior Tribunal de Justiça. Se vocês não leram, está na hora de ler. Vão lá ler para vocês entenderem o que compete a cada um desses tribunais julgar, tanto em competência originária quanto em competência recursal. E aí o inciso 1 vai tratar das competências originárias, de processo de competência originária. O inciso 2 vai tratar das hipóteses de recurso ordinário. E o inciso 3 vai tratar ou do recurso extraordinário para o STF ou do recurso especial para o STJ. Então, olha só. Qual é o cabimento do recurso ordinário para o STF? Está lá, de novo, no artigo 102, inciso 2, alíneas A e B. Ó, compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar em recurso ordinário o habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. E aí a gente para e respira um pouco, porque eu já quero explicar aqui para vocês o que significam alguns termos que a gente vai encontrar mais para frente em outras hipóteses de cabimento do recurso ordinário, e para que isso já fique fixado desde já. Vejam que habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, todos são ações constitucionais. São ações previstas na Constituição e, como eu disse, se vocês ainda não leram o rol de competências do STF e do STJ, está na hora de ler, porque vocês vão ver que essas ações constitucionais, elas vão tramitar em muitos casos como ações de competência originária de tribunais, a depender da autoridade contra quem essas ações são impetradas. Então, eu posso ter
mandado de segurança de competência originária de Tribunal de Justiça, de TRF, de Tribunal Superior e até mesmo do próprio STF. Só que aqui nesse caso, vejam bem, eu vou usar muito o exemplo do mandado de segurança porque na esfera civil ele é o caso mais recorrente. Tá? Claro que habeas corpus trata de matéria criminal, habeas data e mandado de injunção são hipóteses mais raras da gente ver na prática de recurso ordinário, até mesmo de ações concretas tramitando. Então, o mandado de segurança vai ser o meu exemplo principal. Mas veja bem, aqui o que o dispositivo está dizendo? Que vai caber recurso ordinário contra mandado de segurança, vou me limitar a ele, decidido em única instância pelos tribunais superiores. O que significa isso? Quando eu digo que o mandado de segurança é decidido em única instância por tribunal superior, eu estou dizendo que esse mandado de segurança ele é de competência originária de tribunal superior. Quem são os tribunais superiores? STJ, TST, TSE e Superior Tribunal Militar, que é o STM. Professor, me dá um exemplo de mandado de segurança de competência originária do STJ, do mandado de segurança contra um ministro, por exemplo, ministro da Saúde. Se eu impetrar um mandado de segurança contra o ministro da Saúde, esse mandado de segurança ele vai tramitar diretamente no STJ, que vai ser a única instância. E aí, contra a decisão do STJ, em única instância, no meu mandado de segurança, vai caber o recurso ordinário se a decisão for denegatória. Se a decisão for denegatória. E aqui, quando a gente fala em decisão denegatória, nós estamos falando tanto a decisão que julga improcedente no mérito, quanto a decisão que extingue sem resolução de mérito. Decisão denegatória para fins de cabimento de recurso ordinário é qualquer decisão na qual o impetrante, e a gente chama de impetrante aquele que impetra o mandado de segurança, qualquer decisão na qual o impetrante seja o sucumbente, vai ser cabível contra ela o recurso ordinário, claro, as decisões finais, os acordos. Decisão monocrática é agravo interno, nós vimos isso já. Então, decisão denegatória, cabe recurso ordinário. Vocês podem esbarrar na doutrina com uma nomenclatura interessante para isso aqui. Por quê? Vocês perceberam que só vai caber o recurso ordinário se a decisão for desfavorável a quem impetrou o mandado de segurança, ou habeas corpus, ou habeas data, ou mandado de injunção. Se for favorável, não cabe o recurso ordinário. Então, esse recurso, ele é um recurso que a gente fala que é secundum eventum litis, ou seja, segundo um fato do processo. Ele só é cabível a depender do que aconteça. E no caso aqui, a variável é se o mandado de segurança for denegado. Porque se ele for concedido, o recurso não vai ser cabível. E por que faz sentido isso? Porque tanto o habeas corpus quanto o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção são remédios constitucionais que visam a salvaguarda de direitos fundamentais, ou seja, faz sentido que haja um regramento favorável àquele que maneja esse instrumento, ok? Então, lembrem-se disso. Recurso ordinário, em regra, ele cabe contra decisões de única instância. No caso aqui, para o STF, vai ser decisão de única instância
de Tribunal Superior, nesses 4 instrumentos constitucionais de salvaguarda de direitos fundamentais e apenas se o impetrante perder o processo. E aí, a gente tem uma outra possibilidade de cabimento de recurso ordinário para o STF, porém que não nos interessa. Por que não nos interessa? Porque trata de crime político e crime político é processo penal. Aqui o que nos interessa são as hipóteses de cabimento no processo civil. Então, para fins de processo civil, interessa apenas a linha A do artigo 102, inciso 2, ok? Já no STJ, nós temos mais possibilidade de cabimento do recurso ordinário. Olha o que diz o artigo 105. Compete ao STJ julgar em recurso ordinário. Habeas corpus, não nos interessa. Mandado de segurança, olha aqui, mandado de segurança decididos em única instância, de novo, pelos TRFs ou pelos tribunais dos estados, DF, territórios, quando denegatória a decisão. De novo. O que significa única instância? Significa que o mandado de segurança, neste caso, é uma ação de competência originária ou do Tribunal Regional Federal ou do Tribunal de Justiça do Estado, do DF e território. É um mandado de segurança que começou a tramitação já na segunda instância. A segunda instância, no caso, o Tribunal Regional Federal e o TJ dos estados ou do DF territórios, ele, nesse caso, é o primeiro grau de jurisdição. Assim como no caso do cabimento do recurso ordinário ao STF, os tribunais superiores, eles já são o primeiro grau de jurisdição. Aqui, assim como lá, é necessário que o mandado de segurança seja de única instância, só que aqui a gente muda qual é o primeiro grau. Lá era o Tribunal Superior, aqui já é TRF ou TJ, mas mantém também a disciplina de que só é cabível quando a decisão for denegatória. E, além dessa hipótese que nos interessa, a linha C também nos interessa, porque trata de matéria civil. Causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e de outro município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Confesso a vocês que é difícil pensar no exemplo concreto dessa questão aqui, da linha C, e como seria uma causa desse modelo, mas é importante que vocês saibam essa hipótese de cabimento de recurso ordinário, inclusive porque ela pode ser cobrada em prova. Vamos lá. Como eu já expliquei para vocês, o recurso ordinário, ao contrário do recurso extraordinário e do recurso especial, não contém as limitações cognitivas comuns a esses recursos. E eu vou explicar quais são essas limitações em sala de aula. Mas fato é que o recurso ordinário, ele se aproxima muito de um recurso de apelação. Por quê? Porque ele é um recurso de ampla devolutividade, ou seja, eu posso alegar tudo o que eu quiser, porque ele é um recurso inclusive de fundamentação livre, ou seja, qualquer tipo de vício que eu perceba na decisão recorrida, eu posso apontar, e ele vai admitir tranquilamente o reexame de fatos e vai dispensar também o pré-questionamento, ou seja, tal qual uma apelação, eu posso apontar todo e qualquer vício que contenha na decisão recorrida, independentemente do cumprimento de qualquer requisito adicional. Nesses casos, portanto, o STJ ou o STF atuam quase como não. Na prática é assim. STJ ou STF vai atuar como segundo grau de jurisdição, reexaminando a totalidade da causa. Agora, diferente da apelação, o recurso ordinário não possui efeito suspensivo automático. E isso faz sentido porque
Porque, como eu mostrei para vocês, a maioria das vezes em que o recurso ordinário é cabível é quando o impetrante, em um remédio constitucional, na utilização de um remédio constitucional, ele perde. Então, só o fato dele perder já nos mostra que não há muito o que suspender naquela decisão, como eu mencionei para vocês em sala de aula quando explicava efeito suspensivo, mas de qualquer maneira não existe nenhum dispositivo no código que indique o efeito suspensivo automático do recurso ordinário, embora aqui se aplique na totalidade o regramento previsto para a atribuição de efeito suspensivo à apelação, lá no artigo 1012, parágrafo 3º. E aí eu relembro a vocês, nesse caso aqui, não havendo apelação efeito suspensivo automático, como é que o apelante vai fazer para atribuir a essa apelação o efeito suspensivo? Ele vai entrar diretamente no tribunal com um pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo. E esse pedido vai ser distribuído a um relator, caso ainda não exista nenhum relator prevento, e esse relator vai decidir monocraticamente sobre a atribuição desse efeito suspensivo ou não, até que o recurso chegue até ele, considerando a necessidade de você cumprir os trâmites na origem antes de remeter o recurso para a análise do juízo ad quem. E aqui o procedimento ele é relativamente simples. Quando o recurso ordinário ele é interposto contra um acórdão, vai ficar a cargo do presidente ou do vice-presidente do tribunal a intimação do recorrido para contrarrazões. Ou seja, aqui, pessoal, não é o relator quem vai processar esse recurso ordinário. Diferentemente da apelação, que nós interpomos a apelação perante o próprio juízo sentenciante. E é ele quem intima a outra parte para apresentar as contrarrazões e depois remete o processo ao tribunal para análise da apelação. Aqui não. Dada a decisão, prolatado o acórdão, o relator ele encerra inteiramente a atividade dele perante aquele processo. E se houver a interposição de um recurso ordinário, e nesse ponto igualmente o recurso extraordinário e especial, o processo ele vai para a presidência do tribunal, e aí cabe ao próprio tribunal decidir se essa vai ser uma atribuição do presidente ou do vice-presidente, é de livre escolha do tribunal, vai definir isso no regimento interno, mas a quem for atribuída essa responsabilidade, vai caber adotar as providências necessárias para fins de processamento daquele recurso e remessa ao Tribunal Superior, se for o caso. No caso do recurso ordinário, o presidente ou vice-presidente do tribunal, ele vai intimar o recorrido para contrarrazões e depois ele já vai encaminhar esse processo diretamente ao Tribunal Superior competente para análise, no caso o STF ou o STJ, independentemente de juízo de admissibilidade, assim como é feito com a apelação. Nesse ponto ele vai diferir do recurso especial e do recurso extraordinário, porque o recurso especial e extraordinário, eles são recursos de duplo juízo de admissibilidade. Então, no recurso especial e extraordinário, o presidente ou vice-presidente, além de colher as contrarrazões do recorrido, ele também vai analisar se o recurso deve ser conhecido ou não. E aí, existe uma hipótese apenas de interposição de recurso ordinário contra sentença ou decisão interlocutória. Na verdade, aqui eu coloquei errado, mas o que acontece? Eu vou voltar aqui para relembrar vocês. Essa alínea C, ela coloca que cabe ao STJ o julgamento das causas em que forem partes
Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e do outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Se você procurar na Constituição Federal, você vai encontrar lá no artigo 109, inciso 2, que compete aos juízes federais processar e julgar as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente do país. E aí, vejam só que interessante. Nessa hipótese específica, o processo ele não é de única instância, porque ele tramita de fato na primeira instância, ou seja, não é uma ação de competência originária de tribunal, é uma ação de competência originária de juiz de primeiro grau, assim como a regra geral determina. Só que os recursos contra as decisões prolatadas nesse processo, elas vão ser encaminhadas diretamente ao STJ, que vai atuar aqui como um tribunal de apelação, como se fosse um TRF ou como se fosse um Tribunal de Justiça do Estado. Então, neste caso específico, o recurso ordinário vai ser interposto contra a sentença. Por quê? Nesta causa aqui, o juiz federal vai prolatar uma sentença e contra essa sentença não vai ser cabível a apelação. Não vai ser cabível a apelação. Vai ser cabível o recurso ordinário para o STJ. E contra as decisões interlocutórias agraváveis, vai ser cabível agravo de instrumento diretamente para o STJ. Diretamente para o STJ. No mais, tirando essa única hipótese muito especial do recurso ordinário, o recurso ordinário, eu reitero, ele funciona basicamente como uma apelação contra decisões em processo de competência originária de tribunais. Por quê? E aí eu vou encerrar essa aula fazendo essa observação. O princípio do duplo grau de jurisdição, embora ele não seja, digamos assim, uma garantia constitucional prevista de maneira expressa na Constituição, ela sugere que sempre que possível você tenha a oportunidade de recorrer contra uma decisão, levando essa decisão a uma outra instância na qual toda a causa possa ser reexaminada sem nenhuma limitação cognitiva. E o recurso ordinário, ele, de certo modo, garante isso. Por quê? Porque eu vou ter decisões de tribunal contra as quais eu vou poder interpor um recurso sem qualquer limitação cognitiva. Quando eu digo sem qualquer limitação cognitiva, eu quero dizer que é um recurso com ampla devolutividade, um recurso que é de fundamentação livre, um recurso que não exige esgotamento de via ordinária, nem pré-questionamento ou coisas do tipo, que são requisitos que são exigidos para que o recurso especial extraordinário sejam cabíveis. Mas vale lembrar, na maioria das hipóteses, pelo menos as mais notáveis, esse recurso ele só vai ser cabível se o demandante, ou no caso o impetrante, ele sair perdedor no acórdão final. Professor, e se a outra parte sair perdedora? No caso, o cidadão entrou com mandado de segurança, o mandado de segurança dele foi concedido e o Estado, no caso, perdeu. O Estado pode recorrer? Pode recorrer. Não por recurso ordinário, porque o recurso ordinário ele é cabível apenas e tão somente quando a decisão é denegatória. Mas ele pode recorrer, por exemplo, interpondo um recurso especial ou um recurso extraordinário. Só que aí o recurso do Estado, obviamente, vai estar sujeito a todas as limitações inerentes a esses recursos. Mas o Estado tem sim a possibilidade de recorrer contra essas decisões de única instância em mandado de segurança. Lembrando que eu estou usando o exemplo do mandado de segurança porque ele é o mais corriqueiro.
mas a parte ela tem a oportunidade de usar um recurso ordinário que ele, por oferecer essa possibilidade de não ter limites cognitivos, ele é muito melhor do que o recurso especial extraordinário, que eles são recursos vocacionados a uma cognição muito limitada. Tá? Esse é o recurso ordinário. De novo, a dica é: estudem muito a hipótese de cabimento. Eu falei isso antes e vou repetir agora. Se for para escolher uma única coisa para estudar dentro de recursos, estudem as hipóteses de cabimento. Saibam contra cada decisão qual é o recurso cabível.